Hoje, nesse encontro virtual, para falarmos sobre uberização e plataformização do trabalho, das novas formas de trabalho. Estamos recebendo hoje minha colega cursista Adriana. Olá, Adriana. Oi, Camila. Eu sou Adriana Guerra, sou fisioterapeuta sanitarista e é um prazer estar com vocês aqui. E também o deputado Carlos Veras, que reservou esse tempinho para conversar com a gente. Que é agricultor, sindicalista e foi eleito deputado federal pelo Partido dos Trabalhadores em 2022. Bem-vindo, Carlos. Olá, Carlos. Oi, Camila, tudo bem? Então, Carlos, a gente tem vivido momentos difíceis no mundo do trabalho, passando por reformas trabalhistas e previdenciárias questionáveis. Tivemos a lei da terceirização, a lei de número 13.429 de 2017, que, somando tudo, agravam para o trabalhador e afrouxam a responsabilidade do empregador, que o empregador deveria ter com seus trabalhadores. Tudo isso, foi ainda mais agravado no tempo de pandemia. Como você vê esse processo da uberização, da plataformização, em que cada vez mais os trabalhadores são empurrados a prestar serviço que dizem que são por conta própria, e mediados por essas plataformas digitais? Cumprimentar todas as companheiras e os companheiros que nos acompanham. Primeiro, Camila, eu vejo a uberização da forma que se está hoje, da forma que os trabalhadores estão trabalhando pelos aplicativos, não é uma questão de opção de trabalho, não é um emprego. As pessoas acabam se levando para essa opção para poder conseguir algum tipo de renda, conseguir alguma coisa para poder sobreviver. E eu estou falando de quem está em cima da bicicleta, fazendo a entrega da comida, sentindo o cheiro da comida sem poder comer, passando fome, inclusive. Muitas vezes o que ganha no dia, se a bicicleta, se a moto, se o carro apresentar algum problema, não dá nem para fazer o conserto. Então o trabalho hoje é muito precarizado, onde o trabalhador e a trabalhadora que trabalha nesses serviços, através das plataformas dos aplicativos, não tem nenhum tipo de cobertura. A remuneração é insuficiente, zero de direitos trabalhistas, zero de direitos previdenciários, nenhuma cobertura, inclusive na área da saúde. Então as pessoas estão trabalhando de forma extremamente precarizada. Não pode nem dizer que eles são empregados, que eles estão no emprego, porque isso é um subemprego. E as pessoas acabam se submetendo por conta da dificuldade, inclusive, que estão tendo de encontrar um emprego, inclusive, com um trabalho decente. Então, dessa forma que está, inclusive, não pode continuar. Então, esse trabalho que é mediado por plataformas digitais, ele atingiu diversas categorias profissionais, muito além daquelas tradicionais de delivery de alimentos, transporte de passageiros. Hoje em dia é possível contratar serviços desde manicure e até de árbitro de futebol por meio dessas plataformas. Mas tem um setor que gera muita preocupação, em relação a esse trabalho mediado por plataformas digitais, é o setor da saúde. E com a pandemia, alguns serviços desses se multiplicaram. Então, na sua visão, quais são as implicações desse trabalho mediado por plataformas digitais para o setor saúde? Esses trabalhadores estão ficando adoecidos, estão adoecendo, porque eles não têm, além de ser um trabalho extremamente desgastante, e veja como tentam iludir a classe trabalhadora. É como se o trabalhador fosse um autônomo, fosse um empresário de si próprio. Empresário? Autônomo? De que forma? Onde ele não tem uma renda suficiente, onde ele se submete às regras das plataformas, onde o trabalhador, quando sofre um acidente, não tem para onde correr. Qual é o socorro dele? O SUS. E, inclusive, essas plataformas não contribuem, inclusive, com o Estado. Mas é o Estado que acolhe esse trabalhador. Isso sobrecarrega o sistema único de saúde, inclusive. O trabalhador desse, quando sofre um acidente, ele vai acabar onde? Na restauração. E como é que ele vai sobreviver? Depois, acidentado, sem poder trabalhar. Zero de cobertura.
e fica doente, adoecido. Isso tem sido constatado, inclusive, que esses trabalhadores estão adoecendo a cada dia. E ainda vem toda uma divulgação, vem toda uma tentativa de entrar na mente das pessoas, dizendo, não, você agora é dono do seu próprio negócio, você agora é um autônomo, você consegue ser o empreendedor, o empresário de si próprio. Dessa forma, não. Dessa forma, é subemprego, explorar e é exploração dos trabalhadores que, inclusive, estão adoecendo a cada dia. Estamos caminhando para a inserção da tecnologia nas mais diversas práticas. Isso é indiscutível. Porém, a pandemia acelerou algum desses processos. Hoje, além desse contexto pandêmico que impulsionou as consultas virtuais no âmbito da saúde com a telemedicina, as plataformas digitais foram beneficiadas pela conjuntura política vivida nos últimos anos, que encontraram um bom terreno de expansão com a redução da presença do Estado e a implantação do mercado autorregulável. Carlos, na sua visão de legislador, o que podemos esperar em termos de regulamentação dos serviços ofertados por plataformas digitais? A Câmara Federal, o Congresso Nacional, tem a obrigação de legislar sobre esse tema, de fazer esse debate. Na legislatura anterior, inclusive, a gente realizou um simpósio, um seminário, onde tratamos desse debate, né, sobre esse tema com o conjunto dos trabalhadores e trabalhadoras em aplicativo. Realizamos a audiência pública, uma série de atividades, tem proposituras de lei, inclusive, que está pautada no Congresso Nacional, e é uma responsabilidade desse Congresso fazer esse debate. Precisamos avançar, porque é a proteção dos trabalhadores e trabalhadoras. O Congresso precisa pautar e precisa avançar nesse tema. Então, voltando à questão do setor saúde, existe uma série de discussões éticas, né, em torno desse trabalho mediado por aplicativos neste setor, né? Então, a gente vai estar conectando um profissional de saúde e um paciente, né, neste trabalho, e eles vão estar conectados ao mesmo tempo sem se conectar. E ainda tem como pano de fundo, né, essas plataformas que alegam que estão apenas mediando um serviço, se eximindo de muitas responsabilidades que existem. Então, no caso de um erro médico, por exemplo, como é que a gente vai lidar com essa questão? Apenas o profissional será responsabilizado, né? Então, como é que o Estado ele pode oferecer proteção tanto aos profissionais quanto aos pacientes nessa questão desse trabalho mediado por aplicativo no setor saúde, tendo em vista que a gente tem apenas aqueles termos de adesão que muitas vezes nunca são lidos? O governo federal, o governo do presidente Lula, através inclusive do ministro Marinho, ministro do Trabalho, já criou um grupo de trabalho onde os trabalhadores e várias pessoas, técnicos, têm um grupo de trabalho estudando e debatendo sobre esse tema. O governo está preocupado, a gente está preocupado com essa questão, tanto a gente que está no parlamento, como os companheiros que estão no governo do presidente Lula, os trabalhadores estão participando desse debate. E é importante que o governo possa apresentar uma proposta que possa dialogar com o legislativo para que a gente possa avançar e aprovar esse processo de regulamentação. No mínimo, os direitos previdenciários desses trabalhadores tinham que estar garantidos. Essas plataformas têm que recolher tributos para o Estado, porque senão sobrecarrega a saúde, sobrecarrega a segurança pública, o conjunto das políticas sociais de proteção às pessoas, e elas vêm aqui só ganhar o dinheiro e ir embora em cima do suor do trabalho de cada trabalhador, de cada trabalhadora. Então é importante que seja regulamentado, o governo trabalha nessa linha e a gente do parlamento também estamos trabalhando nesse caminho. Para finalizar, já discutimos bastante o quanto essa situação é difícil, mas precisamos ter estratégias de mudança, de proteção maior ao trabalhador. Caso a proteção pela plataforma seja difícil, você acha que a taxação dos lucros da plataforma pelo Estado seria um bom caminho? Como eu coloquei, o governo está com um grupo de trabalho. Nós estamos trabalhando, discutindo e construindo as alternativas. Mas, por exemplo,
os direitos trabalhistas. Não pode ter segurança jurídica para um e insegurança jurídica para outro. Segurança jurídica é quando se há para os dois lados, para os trabalhadores, para as empresas, para as plataformas, que são empresas. Então, o caminho é a gente construir nesse grupo de trabalho diversas ações alternativas para que o trabalhador tenha o seu direito, inclusive, à saúde, que o trabalhador tenha direito à previdência, que o trabalhador tenha alguma garantia para que quando ele tiver um impedimento, tiver problema de saúde, sofrer um acidente, ele tenha alguma cobertura. Ele tem que ter uma cobertura previdenciária, ele tem que ter alguma cobertura trabalhista. Esse é o caminho que nós trabalhamos, para garantir que os trabalhadores tenham cobertura e que as plataformas também contribuam, inclusive com todo esse processo, inclusive recolha a parte patronal, inclusive da previdência desses trabalhadores e trabalhadoras, porque da forma que está, não pode continuar. Gostaríamos de agradecer imensamente a Carlos Veras por ter tirado esse tempinho para atender esse pedido meu e de Adriana, que estamos concluindo o curso oferecido pela Fiocruz. Foi o 3º curso internacional, Estado, Economia e Trabalho em Saúde. E assim nós estamos aproveitando também para contribuir com o debate em toda a sociedade, porque esse tema de uberização e plataformização está chegando em todas as categorias de trabalho. E Carlos, passo para você fazer suas considerações finais. Camila, eu que te agradeço pela oportunidade da gente fazer esse debate. Vamos continuar trabalhando aqui no Congresso Nacional, estamos à inteira disposição. E vamos trabalhar para a gente reconstruir esse país, acabar com a fome, gerar emprego e renda. E quando eu falo emprego e renda, é emprego digno, com direitos, com os trabalhadores tendo proteção. Isso é um dever e obrigação do Estado brasileiro garantir a proteção da sociedade e da classe trabalhadora. Um grande abraço, estamos aí à inteira disposição.